Irmãos, nós estamos então seguindo com as nossas séries sobre o tema Vencendo o Medo. E hoje eu quero abordar com você um tema que entendo eu também ser muito importante. Nós estamos aqui trazendo para nossa reflexão algumas urbanofobias. São alguns medos que se tornaram mais latentes na realidade das grandes cidades. E Maringá, como uma grande cidade, tem revelado esses medos também. E a nossa intenção é mostrar como as Escrituras fornecem para nós elementos para que a gente vença o medo. E hoje, na verdade, o assunto que eu quero abordar com você, nós iremos olhar para as Escrituras e encontrar respostas sobre um desses medos. E esse medo tem a ver com os nossos relacionamentos. Eu escolhi um tema que ele vai estar inclusive aí no YouTube, que ele é um pouco maior, tá? O nosso tema seria então vencendo o medo nos nossos relacionamentos. Nós estamos falando sobre o medo relacional. No entanto, de uma maneira didática, para resumir a expressão, e também porque lá na frente você vai perceber que a resposta ao medo vai fazer algum sentido dentro dessa lógica, eu optei por trazer essa expressão medo horizontal. Então esse medo que está relacionado a esse plano, a essa realidade de relacionamentos entre os seres humanos. Nós sabemos pelas Escrituras que Deus criou o homem, e a Bíblia diz que Deus criou o homem para se relacionar, primeiro com o próprio Deus. Deus criou o homem para se relacionar também com a terra, com a sua criação. Deus deu ao homem uma ordem para que ele trabalhasse, para que ele cultivasse a terra, mas essa ordem está ali associada e dela também varia uma terceira ordem, que diz respeito ao relacionamento entre os seres humanos. Mesmo antes da queda, Deus deu ordem ao homem para se relacionar. Então, nós entendemos que essa é uma realidade que faz parte da realidade de todo ser humano. E vamos abordar então, a partir das Escrituras, sobre essa ótica do medo horizontal. E eu estou derivando aqui também, irmãos, eu já havia pregado sobre esse tema, tá bom? Depois de expor sobre esse tema certa vez, lá na Betel, eu tive contato com esse livro, chamado Vocação Perigosa, do pastor, do escritor Paul Tripp. E nesse livro ele vai abordar esse tema, e eu vou aqui então trazer um pouco daquilo que ele traz ali também para a nossa reflexão aqui. Então o que eu quero trazer para você nessa noite? Que o medo horizontal, ele significa, ou ele envolve nossos relacionamentos. Então aqui nós estamos falando, por exemplo, do medo da solidão. Um medo muito comum na nossa realidade. Inclusive, aquela imagem ali da cadeira vazia remonta a essa realidade. E, ao mesmo tempo, estamos falando do medo da traição, do medo do abandono, do medo da desaprovação das pessoas, do medo da exposição em público. Em geral, esse medo ele tem diversas formas de ser identificado. Esse medo pode se fazer presente nas nossas relações, por exemplo, de trabalho. Quando nós, por exemplo, temos dificuldade em... Vou dar um exemplo. Nós tememos iniciar ou perpetuar uma sociedade. Nós temos a desconfiança extrema do ser humano. Nós temos, às vezes, esse medo na questão do casamento. Não sei se você sabia, mas existem jovens solteiros que eles precisam, às vezes, procurar um auxílio, uma terapia, porque eles têm medo de se relacionar com vistas ao casamento. Esse medo, então, tem implicações as mais diversas. E nós estamos aqui colocando tudo no pacote e resumindo, então, como medo horizontal. Então, toda vez que eu usar a expressão medo horizontal, nós estamos falando de toda essa questão, ok? E aí vem uma questão importante. Quem nunca teve medo de ser traído, perseguido, abandonado e coisas do tipo? É óbvio que essa é uma realidade presente na vida de todos. Nessa sociedade, inclusive, individualista, ao extremo, na qual nós vivemos, cada vez mais as pessoas então têm sofrido com esse medo. E aqui eu quero então trazer a primeira afirmação para você. Em um mundo caído, existem razões para ter medo. Eu não vim aqui nessa noite para dizer a você
que você não pode ter medo de nenhuma espécie. Como nós dissemos desde o início da nossa série, o medo também é um mecanismo de defesa. Nós não estamos aqui nessa série, por exemplo, dizendo que uma mulher ou um homem em um relacionamento abusivo não deva temer pela própria vida, não deva empreender todos os esforços para se livrar dessa condição. Nós estamos reconhecendo que em um mundo caído existem razões para ter medo. Quero te apresentar algumas. Por exemplo, a violência urbana. Eu vim de uma cidade bem mais violenta do que Maringá. Confesso que às vezes ando pelas ruas de Maringá, ando pelas ruas, por exemplo, de Mandaguaçu, que está aqui perto, e fico lembrando da realidade de Belo Horizonte, por exemplo, pela altura dos muros. Os muros em Belo Horizonte eram mais altos. As cercas elétricas, as concertinas, as câmeras eram mais comuns. Mas isso não quer dizer que aqui em Maringá não se tenha alguma medida de medo da violência urbana. E de fato, nós vivemos em um país muito violento. Esse tipo de medo é uma realidade com a qual nós lidamos e considerá-la é algo sábio. Levá-la em consideração é algo louvável. Outro exemplo, nós vivemos em um país marcado por corrupção política. Isso significa que há uma série de implicações que podem nos tocar como resultado dessa realidade de corrupção política. Temer nessa dinâmica, nessa relação, em um país, infelizmente, onde muitas vezes nós vemos, inclusive, a injustiça prevalecendo, é algo razoável. Nós vivemos em um mundo caído, nós reconhecemos que essa é uma realidade presente. Outro exemplo, a perda de alguém amado, de alguém querido. Temer que alguém parta abruptamente, de maneira, claro, nenhuma morte é planejada, mas de uma maneira em que sequer se teve oportunidade de se preparar para a despedida, é um temor razoável. Por diversas razões, pessoas partem. E nós não estamos aqui dizendo que esse tipo de medo é um problema. Segundo, em relacionamentos com pessoas imperfeitas, há razões suficientes para a gente temer. Eu quero trazer então nessa noite para nós um personagem. Esse personagem é Davi. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vamos perceber que Davi vivenciou essa verdade na prática. Davi foi esquecido pelo pai. Lembra da reunião que aconteceu na casa de Jessé com o profeta Samuel? Os filhos foram trazidos à presença, uma festa foi organizada, todos os filhos estavam na presença de Samuel, exceto Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. Davi experimentou ao mesmo tempo a perseguição de Saul. Lembra da história? Há um gigante que afronta o povo de Deus. Davi então é enviado pelo seu pai para levar alimentos, para levar cuidados para os seus irmãos, e lá ele descobre essa realidade. Ele se dispõe, ele enfrenta o gigante, ele vence o gigante Golias. Ele vai então à casa de Saul para o servir, mas por causa da inveja, Saul então começa a perseguir a Davi. Davi enfrentou a perseguição. Davi enfrentou a traição. Davi foi traído pelo próprio filho. Depois de se tornar rei sobre Israel, o próprio filho de Davi tramou contra o pai. O próprio filho armou para que o pai fosse agora colocado para fora de Jerusalém. E não só isso, ele ainda traz para essa conversa, traz para essa atitude deplorável, o melhor amigo de Davi, o seu conselheiro chamado Aitofel. Davi experimentou, irmãos, essa realidade na prática. Salmo 3, inclusive, que eu já preguei aqui, não vou pregá-lo novamente. Talvez é o texto em que isso fica mais evidenciado. Lá no Salmo 3, no início do Salmo, o texto original diz que aquele Salmo foi escrito por Davi enquanto fugia do seu filho Absalão. É nesse contexto que ele escreve um Salmo. Nós vamos mencioná-lo daqui a pouco. Inclusive, quero ler com você o que se encontra lá em 2 Samuel 15, os versos 4 e o verso 10. Olha o que diz o texto, para exemplificar. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra,
para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Isso é Absalão dizendo. E agora perceba o próximo verso. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Esse é o contexto do Salmo 3. E perceba o que Davi diz no Salmo 55. Olha que constatação triste, irmãos. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Presta atenção, irmãos. Davi está dizendo que o seu amigo íntimo o traiu. Davi está dizendo que era a pessoa com quem ele, por exemplo, se divertia. Ele passeava, talvez, vamos aplicar aqui. Era o companheiro para as viagens na praia, as férias em família. Era aquele com quem ele ia à casa de Deus. Perceba, Davi está trazendo essa realidade, inclusive, para o contexto religioso. O amigo íntimo de Davi o traiu. Essa é uma realidade, então, irmãos, que, de fato, ela é presente. Nós não estamos dizendo que isso não acontece. Nós não estamos negando a realidade. Nós estamos reconhecendo que ela é uma realidade presente no mundo caído. Perceba, por exemplo, deixa eu trazer para a nossa realidade prática, realidade brasileira. O adultério, por exemplo, é uma realidade cada vez mais comum. Outra, os conflitos são uma experiência muito comum no ambiente de trabalho também. Eu cortei aqui algumas pesquisas para a gente ganhar tempo, mas tinha uma pesquisa, por exemplo, ali falando sobre adultério e números absurdos. Mais de 50% dos homens e mulheres, segundo essa pesquisa no Brasil, disseram já ter traído o seu cônjuge. Essa outra questão envolvendo o ambiente de trabalho, tinha uma pesquisa aqui também, cortei essa pesquisa, mas ela abordava justamente essa relação crescente do sentimento também de problemas relacionais no ambiente de trabalho. Observe mais uma questão. Infelizmente, o abandono e a solidão são uma realidade, tanto na vida das nossas crianças. Aí tem algumas matérias falando sobre o número de crianças que não constam o registro dos pais na sua certidão, como também dos idosos. O Brasil tem crescido, irmãos, e aparece aí no ranking dos países com os maiores índices de idosos que são desamparados pela própria família e são, de certa forma, forçados agora a sobreviverem em um abrigo público. Perceba, essa é uma realidade presente que nos toca. Terceiro lugar, o medo, precisamos reconhecer. Ele pode ser uma coisa muito boa e divina. Nós estamos reconhecendo que essa realidade, então, ela se faz presente no nosso cotidiano e que ela, de certa forma, pode ser positiva. Por exemplo, citei aqui alguns exemplos. Pastores temendo o pior por más escolhas de suas ovelhas. Quando um pastor se preocupa e muitas vezes tem medo que algo aconteça com a sua ovelha pelas escolhas equivocadas que ela faz, é um exemplo de como esse medo pode ser algo nobre, divino. Esse medo, por exemplo, que nós encontramos às vezes na vida dos pais, que temem o pior na vida dos seus filhos. Em um país, irmãos, onde nós temos visto as ideologias sendo enfiadas goela abaixo muitas vezes, é normal que esse tipo de receio, de medo, alcance os nossos corações, e isso, inclusive, é algo louvável, é algo que glorifica a Deus, é algo que revela um genuíno amor, um genuíno interesse na vida do filho, na vida dos familiares, na vida da igreja. Amigos que se preocupam com seus amigos. Nós acostumamos a ouvir que amigo é aquele que está do lado para qualquer coisa. E na verdade a gente ouve pelas escrituras que o amigo de verdade é aquele que exorta o seu amigo. É aquele que está disposto a apontar o caminho e dizer, olha, por aqui a coisa vai de mal a pior. Esse é uma forma de como esse medo pode ser algo louvável,
algo de certa forma divino. Qual o problema então com o medo horizontal? Aqui nós fazemos a pergunta que vai nos empurrando aqui para buscarmos nas Escrituras as respostas que nós precisamos. Qual é o problema então com isso? Se esse medo é algo real, é algo que nós devemos carregar por conta de toda essa realidade caída, e ele pode inclusive ser algo divino, algo louvável. Qual o problema então, pastor? O medo horizontal pode ser uma coisa muito ímpia e perigosa. 3 atitudes que nós podemos ter, que são reflexo desse medo desmedido nos nossos relacionamentos. A primeira delas é se retrair. Retrair significa afastar-se do convívio com outrem, isolar-se ou recolher-se. É aquela velha ideia do casulo. Quando nós então, por medo dos relacionamentos, nós nos retraímos e nós deixamos de relacionar. Perceba, esse medo desproporcional às vezes tem sido vivenciado mesmo na comunidade de fé. Gente que participa dos cultos, mas faz questão de não se envolver em nada, tem receio de se relacionar. O que pode acontecer então? Se retrair. Segundo, por causa dos problemas que os relacionamentos nos trazem, nós podemos nos tornarmos pessoas amargas, remoendo aquilo que nós experimentamos, tornando-nos preocupados, ou tornar-se preocupado, afligir-se, amofinar-se, é o significado de remoer. E o terceiro e último é nós revidarmos a afronta, é nós revidarmos o ultraje, aquilo que fazem contra nós. E aqui a explicação: revidar tem a ver com vingar uma ofensa ou uma agressão, seja ela física ou moral, com outra maior, mais violenta. Responder ou corresponder. Perceba, eu quero chamar a sua atenção então para essa realidade. Esse medo, ele pode ser desproporcional. Esse medo, ele pode ser prejudicial. Esse medo pode revelar uma postura ímpia diante de Deus. Quando nós deixamos inclusive de reconhecer que Deus nos deu a graça da vida em comunidade, seja família, igreja, trabalho, isso é um presente de Deus. Ainda que as pessoas sejam imperfeitas, ainda que as pessoas ofereçam certa medida de risco. Como nós vencemos então o medo horizontal? Qual é então o antídoto para isso? O que a Bíblia nos traz como resposta para nós superarmos esse medo nos relacionamentos? Para que nós venhamos a vencer esse medo horizontal. Quero colocar aqui 2 pontos para a gente caminhar para o final. O primeiro deles: o medo horizontal só é vencido pelo temor vertical. O medo horizontal desproporcional, ele só é vencido quando o temor vertical é maior do que ele. Perceba, nós reconhecemos a realidade na qual nós vivemos, mas nós reconhecemos que há um Deus que é soberano, e no temor do Senhor, diz a palavra de Deus, está o princípio da sabedoria. E no temor do Senhor então, nós vencemos o medo de nos relacionarmos. Os homens podem nos causar males, mas nós cremos que há um Deus que está acima dos homens, há um Deus que é santo e justo juiz. Em última instância, Ele contempla todas as coisas, Ele julga todas as coisas, e Ele age no tempo presente e agirá sobretudo no fim dos tempos. Perceba, voltamos ao Salmo 3. O contexto do Salmo 3 traz ainda mais um personagem, além do próprio pai, além de Saul, além de Absalão, além de Aitofel. Davi, quando está fugindo, quando está saindo de Jerusalém, ainda é também ultrajado por um homem chamado Simei, um oportunista. Quando ele vê Davi então saindo da cidade com a sua turma, com a sua malinha nas costas, ele então começa a tirar pedras em Davi, ele começa a chutar areia em Davi. Olha o que diz o texto, 2 Samuel 16, versos 6 e 7. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Amaldiçoando, dizia Simei,
fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. Me chama a atenção nesse texto, porque Davi estava com um dos seus valentes, ou com alguns homens ao seu redor, que foram fiéis mesmo nesse momento. E um deles vira para Davi e diz assim: Davi, me dá uma oportunidade, eu vou arrancar a cabeça desse cão morto. E Davi responde: deixa. Pode ser a mão de Deus por causa do meu pecado. Perceba, o temor vertical muito maior do que o medo horizontal. Deixa, porque se não for a mão de Deus, o Senhor há de julgar a minha causa. E aí Davi, nesse contexto, ele chega às margens do Rio Jordão e escreve o Salmo 3. E olha o que ele diz no Salmo 3. Está aí o contexto, irmãos. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. E olha o que ele diz no Salmo 3. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi está reconhecendo: olha, tem muita gente se opondo a mim. Tem crescido, é o que ele diz no início do Salmo, tem crescido o número dos meus adversários. Mas olha, eu venci o medo. Há um temor que me levou a vencer o medo. Davi chega a afirmar nesse contexto, irmãos, algo poderosíssimo. Está aí no final do Salmo 3, verso 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. O temor vertical só é vencido quando o medo horizontal só é vencido quando o temor vertical é maior do que ele. E por último, quero focar aqui, inclusive, te convidando a abrir a sua Bíblia no Salmo 133. O medo horizontal só é vencido quando entendemos que a família de Deus será sempre nosso lugar de abrigo e segurança. Perceba, o Salmo 133 é um salmo de Davi. O homem que experimentou abandono, perseguição, o homem que experimentou traição, escreve um dos salmos mais belos, irmãos, das Escrituras. Esse hino, onde não há, diferente de muitos salmos, onde não há lamento. Perceba, vários salmos começam com uma invocação, com uma oração, com um lamento. Começam com o salmista pedindo uma intervenção divina. Por exemplo, o próprio Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Esse salmo, irmãos, não há nenhum lamento. Há apenas celebração. Há apenas gratidão. E olha o que Davi diz então no Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse salmo belíssimo, irmãos, é uma celebração de Davi sobre a unidade do povo de Deus. Esse homem que experimentou toda essa realidade celebra os relacionamentos restaurados pela graça divina. Pastor, o senhor está dizendo que na igreja nós não temos esses problemas relacionais? Claro que não. Nessa dimensão caída na qual nós vivemos, irmãos, às vezes esses problemas vão se fazer presentes, inclusive dentro da igreja. Mas perceba, Deus não tem outro plano. O plano de Deus de restauração inclui a sua igreja. E Ele está restaurando relacionamentos. E o que Davi está fazendo é celebrar isso. Apesar da traição, apesar do abandono, apesar da perseguição, eu creio no Deus que restaura relacionamentos. Qual é o contexto desse salmo? O contexto provável desse salmo aponta para Davi, agora assumindo o reino
no contexto de todo Israel. Não sei se você sabia desse detalhe, mas Davi primeiro, ele assume apenas o reino sobre Judá, sobre a tribo de Judá, lá em Hebrom. E ele reina em Hebrom por 7 anos. Durante 7 anos houve uma espécie de guerra civil em Israel. E Davi reinava apenas sobre Judá. Mas o Senhor ordenou a sua bênção. E o povo de Deus agora se encontra unido debaixo da liderança de Davi, que reina agora sobre as 12 tribos. Precisamos ir além nessa compreensão, inclusive, do Salmo. Quando nós olhamos para a promessa de Deus a Abraão, Deus disse que ele iria para uma terra, que Deus o abençoaria naquela terra. Abraão tem um filho da promessa, Isaque. Isaque tem um filho, Jacó. Jacó tem 12 filhos. Detalhe, esses 12 filhos com 4 mulheres diferentes. E quando nós olhamos para a realidade da casa de Jacó, nós percebemos diversos conflitos relacionais. E assim o povo de Deus perdura até o momento em que esse povo está na terra. O povo clama para si um rei. Deus então entrega Saul. O povo sofre sobre a liderança de Saul. Mas agora o homem segundo o coração de Deus é estabelecido sobre o seu povo. Perceba, eu ia falar no final, mas eu quero falar desde já. Precisamos enxergar em toda essa história Davi como um tipo de Cristo. Nosso mestre, ele é o rei dos reis. Ele foi perseguido. Ele foi ultrajado. Ele foi traído. Ele foi negado, abandonado. Há quem diga que o Salmo 55, quando Davi fala do seu amigo, ali seria também um salmo messiânico, apontando para Jesus sendo traído pelo seu amigo com um beijo. Mas olha que salmo belo, irmãos. Davi celebra a restauração. Davi celebra a união. 2 expressões que Davi usa no primeiro verso. Primeiro, há um maravilhamento de Davi. Esse ó é uma espécie de reflexão, de maravilhamento diante da união que Deus concedeu ao seu povo. E Davi diz então que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E é tão bonito perceber esses 2 adjetivos aqui sobre essa união, como eles se conversam e como eles agregam e trazem um sentido mais profundo. Nós temos aqui aquilo que é bom, aquilo que é o melhor caminho. O melhor caminho, as Escrituras vai dizer, é a união. O melhor caminho é vencermos os medos relacionais, é vencermos o medo horizontal. Esse é o melhor caminho. Deus não nos criou para vivermos exilados em uma ilha. E nós aqui ouvimos Davi dizendo então que essa unidade é boa. Mas ela não é só o melhor caminho, ela é também o caminho mais agradável. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Davi então vai usar uma expressão, um verbo aqui. Ele vai repetir esse verbo mais de uma vez, dizendo que essa união, perceba o que está escrito aí no verso 2, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Davi está reconhecendo que essa união é uma graça divina. É mais do que uma ação humana. É mais do que alguém se esforçar para que as coisas caminhem da melhor maneira. Irmãos, os nossos melhores esforços relacionais ainda são muito pouco diante do mundo caído. Precisamos reconhecer, nós somos assim, nós falhamos. Nós muitas vezes não damos o devido valor. Nós muitas vezes não somos o amigo que deveríamos ser no momento da dificuldade. Precisamos reconhecer que às vezes até na vida comunitária isso acontece. Mas perceba, meu irmão,
não é sobre o que nós fazemos de nós mesmos, mas sobre aquilo que Deus derrama sobre o seu povo. Davi está dizendo, é como óleo que desce, é como orvalho que desce. Há uma graça de Deus. A igreja do Senhor Jesus é essa comunidade que reconhece as suas imperfeições e reunida, não porque é mais santa, mas justamente porque carece dessa graça, porque reconhece a sua doença. Jesus disse que veio não para os sãos, mas para os doentes. Esse povo então se reúne e celebra a dádiva da união como uma grande graça da parte de Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nesses 42 anos de vida, 39 foram vividas no meio do povo de Deus. Vivi muitas experiências ruins, mas posso fazer coro com Davi. Tenho visto o Senhor derramar dessa graça sobre o seu povo. Quantas pessoas Deus tem levantado para os momentos mais difíceis. E note, às vezes de onde menos nós esperamos. O Senhor levanta pessoas para que nós possamos celebrar o cuidado e a vida em comunidade, a vida relacional. Perceba. Segundo Samuel capítulo 15, verso 21, diz o seguinte: respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também teu servo. Davi então celebra a vida comunitária. Davi celebra a união derramada sobre o povo de Deus como uma grande dádiva divina. E esse texto que nós acabamos de ler volta, nos insere novamente naquele contexto que eu citei rapidamente lá no início. Nós temos Davi em 2 Samuel, capítulos 15, 16. Davi então se retirando de Jerusalém, evitando o confronto com seu filho Absalão. O texto diz que ele vem então e ele para à porta da última casa. Davi cruza a cidade. E quando ele chega no final da cidade, é como se Davi olhasse para trás e percebesse quantas pessoas o abandonaram no momento que ele mais precisou. Lembre-se, Davi que lutou contra o gigante Golias, Davi que enfrentou os filisteus, Davi que colocou a própria vida em risco para que a cidade, para que a nação fosse estabelecida daquela forma. Mas no momento que ele mais precisou, onde estava o seu povo? Essa é uma realidade comum à nossa realidade caída, irmãos. Mas perceba, de onde menos nós esperamos, Deus levanta pessoas. De onde menos nós esperamos, Deus manifesta a graça. Itai era um filisteu. O texto diz que ele era geteu. Geteu apontava para os gatitas. Gate era a terra onde Golias nasceu. No meio do abandono, da traição, da perseguição, Deus levanta um filisteu que diz isso aqui para Davi: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Precisamos celebrar esse Deus, irmãos, que levanta homens e mulheres para caminhar conosco em meio às dificuldades que nós experimentamos em nossa jornada de vida. Davi usa duas figuras no Salmo 133, eu termino aqui. Davi fala sobre o óleo que é derramado sobre a cabeça de Arão. Desce, escorre na sua barba, toca as suas vestes. A ideia aqui é essa bênção sacerdotal, a unção sacerdotal. Davi está reconhecendo que a bênção de Deus toca essa realidade. Vamos resumir, essa realidade dessa dinâmica mais espiritual do povo de Deus. Mas há uma segunda figura. Ele fala do Monte Hermon. Ele fala do orvalho do Monte Hermon. O Monte Hermon fica no norte de Israel.
É um monte de quase 3.000 metros de altitude. E ele diz que o orvalho cobre até Sião. Sião fica no sul de Israel. Ele está reconhecendo que essa graça, essa bênção era derramada sobre toda a nação. Davi reconhece essa graça de Deus que restaura relacionamentos quebrados. Voltamos então àquilo que eu disse há algum tempo atrás. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos que Davi é um tipo de Cristo. Algumas coisas que Davi viveu e experimentou apontam para a vida, obra, morte e ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele foi traído, ele foi negado, abandonado, ele foi perseguido, maltratado, ele foi morto, crucificado. Mas perceba, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, o que ele fez? Ele foi encontrar com seus amigos. Louvado seja Deus, porque o Evangelho é essa graça de Deus para restauração relacional. Quero orar com você nessa noite, pedindo ao Senhor que nos dê graça, para que nós possamos vencer o medo desmedido nos relacionamentos. Nós vencemos esse medo quando nós tomamos o temor vertical como mais importante. Quando nós consideramos o temor do Senhor mais importante do que o medo horizontal. Nós vencemos esse medo quando nós voltamos os nossos olhos para aquilo que Deus tem feito na vida do seu povo. E assim nós reconhecemos a graça de um Deus que tem restaurado relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Ainda sentado, eu quero orar com você. E quero te dar a oportunidade de refletir comigo se há algum relacionamento que se encontra quebrado hoje. Alguém com quem você não tem conversado, ou porque você reconhece que teve alguma atitude errada, que feriu, que magoou alguém, ou porque você percebe essa realidade que eu mencionei. O abandono de alguém, a traição de alguém, qualquer uma dessas outras realidades. Eu quero orar com você sobre essa situação, apresentando diante de Deus. É uma realidade presente com a qual nós vamos lidar até a volta de Cristo. Mas precisamos reconhecer, há um Deus que restaura relacionamentos. Por melhor que nós sejamos, nós ainda falhamos nos nossos relacionamentos. Mas há um Deus que restaura relacionamentos. Vamos orar? Você pode ir assentado mesmo, fechar os seus olhos? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite. E reconhecemos, Pai, a Tua graça sobre nós. Obrigado, Deus, porque é como o orvalho que cobre todo o Teu povo. Nós reconhecemos, Pai, que da nossa parte, nós temos um potencial enorme para estragar os relacionamentos. Somos pecadores, somos imperfeitos, falhamos. Mas, Senhor, nós reconhecemos que da parte do Senhor, a graça, a bênção sobre o Teu povo. E nós invocamos então essa graça que restaura relacionamento. Se alguém nesse momento lembrou de algum relacionamento quebrado e está colocando isso diante do Senhor, eu peço ao Senhor que visite com graça, Pai, que dê uma oportunidade da restauração. Vemos histórias lindas de restauração na Tua palavra, como Paulo e Marcos, aquele que foi motivo da desavença entre Paulo e Barnabé. E lá na frente nós ouvimos Paulo agora conclamando a sua presença para perto de si. Por que não dizer um dos exemplos mais belos? O nosso Senhor Jesus restaurando o seu relacionamento com Pedro, aquele que o havia negado. Senhor, que essa mesma graça esteja sobre nós. E que o Senhor nos permita, Pai, vencermos o medo horizontal, para a honra e glória do Teu próprio nome. Nós entregamos ao Senhor os nossos relacionamentos, declarando, Pai, que tememos mais a Deus do que aos homens, e que esse temor de fato nos leve a nos relacionarmos de maneira saudável, não esperando das pessoas aquilo que elas não podem entregar.
Senhor, mas ao mesmo tempo celebrando o fato de que há um Deus que está restaurando relacionamentos, e assim será por toda a eternidade. Um povo restaurado, se relacionando não apenas com o Senhor, mas se relacionando entre si. Nós te louvamos, Pai, por essa graça, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.